Ok, mais uma vez boa noite a todos. Na semana passada nós fizemos uma apresentação geral do curso, apresentamos qual será o cronograma das nossas disciplinas, tivemos um momento de quebra-gelo aqui e fizemos alguma introdução básica a respeito do assunto, mas não conseguimos adentrar no assunto propriamente dito. Então hoje a nossa proposta é fazer um mergulho no mundo do Novo Testamento. Do Antigo Testamento. Nossa primeira disciplina é Panorama do Antigo Testamento, mas antes de nós falarmos sobre o Antigo Testamento, nós precisamos compreender em que contexto esses textos se situam. Como, por exemplo, contexto geográfico, ou como, por exemplo, o contexto religioso. Quando nós falamos sobre os livros do Antigo Testamento, eles estão situados em um momento histórico pontual. É importante que nós compreendamos o que acontece nesse momento histórico para que a gente possa interpretar cada passagem, cada livro, da forma mais adequada possível. Por exemplo, Mesopotâmia, Canaã, Egito. Quais são as características com relação a essas regiões? Nós pensamos, por exemplo, na Mesopotâmia, ela é fundamental para a formação da nação de Israel. Quando nós estudamos na escola, nós lembramos que o mundo surgiu na Mesopotâmia, num lugar situado entre o rio Tigre e Eufrates. E a narrativa bíblica, ela traz essa mesma perspectiva do mundo nascendo na Mesopotâmia, do jardim do Éden sendo plantado por Deus ali, naquele lugar. A nação de Israel, ela não surgiu exatamente no local ali em que nós conhecemos depois como a Terra Prometida. Mas ela veio através de um homem chamado de... Quem foi? Vocês sabem. A nação de Israel veio através de um homem chamado Abraão. Isso aí. Vamos nos comunicar. Vamos dialogar. Então, Abraão, ele era o quê? Um mesopotâmico. Abraão saiu de uma cidade, uma importância religiosa, na Mesopotâmia, chamada de Ur dos Caldeus. E da mesma forma, a nação de Israel ela foi levada no cativeiro para onde? Para a Mesopotâmia, numa cidade chamada Babilônia. Da mesma forma, o reino do norte ele foi destruído por um reino mesopotâmico, o reino dos assírios, com o rei Senaqueribe. O reino de Israel, ou melhor, a nação de Israel, passou 400 anos no cativeiro do Egito. Então é importante nós compreendermos um pouco essas relações com os povos vizinhos antes de nós interpretarmos o texto. Quando nós pensamos, por exemplo, nas 12 tribos de Israel. Nós temos duas tribos ali, Efraim e dois irmãos, Manassés. Essas duas tribos, elas vão surgir a partir da relação de Judá e egípcia, chamada Asenate. Ou seja, nós vemos, biblicamente, que a nação de Israel, as duas tribos, têm ascendência egípcia. Aquela ideia do sangue israelita, puro sangue, não existe. Nós temos aqui uma mescla de povos. Os povos israelitas foram assimilados de alguma forma nas relações com os povos vizinhos que eles comungaram. Ou, por exemplo, o próprio Moisés permaneceu ali
pelo menos 40 anos no Egito. E o nome dele não é um nome israelita. O nome de Moisés é egípcio. Mose. Como outros nomes egípcios, como Tutmose ou Amenmose. Então é importante a gente compreender um pouco com relação a esse mundo do Antigo Oriente. Ou outro livro, para a gente não ir tão distante. Livro de Esther. Você sabe que o livro de Esther, ele se passa em um cenário distante ou diferente do cenário de Israel. O livro de Esther é o único livro que não possui o nome de Deus, dos 66 livros da Bíblia, correto? Apesar de que Deus está ali nas entrelinhas, guiando todos os acontecimentos, né? Mas se nós pegarmos as duas principais personagens do livro de Esther, para já começar a te fazer a raciocinar a respeito disso, quem são? Os dois principais personagens do livro de Esther. E a Esther? Tanto faz. Questão de tradução. Se nós pensarmos nas duas principais divindades do mundo mesopotâmico, vocês saberiam dizer quem são? Ai, meu Deus, eu vou me desviar. Alguma semelhança? Esther, está, Marduk, Mardoqueu. Ai, meu Deus. Era natural que houvesse assimilação dos costumes, inclusive dos nomes relacionados ao lugar em que você era expatriado. Então, o nome de Esther, na verdade, era Radassa, né? Mas quando ela foi levada para o cativeiro babilônico, provavelmente ela foi repatriada com o nome de Esther. Então, essas conexões, elas estão acontecendo a todo tempo ao longo da Bíblia. E se você não compreender primeiro o contexto, você vai ler o texto e pode correr o risco de aplicá-lo fora do contexto e usar como pretexto, ensinar algo errado. Então, Paulo, da mesma forma, ele não era Saulo, era o nome romano, o nome grego dele. Pedro era Petros, no grego. Como também era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles tinham os nomes israelitas, Ismael, Misael e Azarias. O próprio Jesus era Yeshua. Mas qual era o nome dele grego? Jesus. Jesus. Então, a compreensão do contexto nos ajuda a compreender melhor o texto. E esses detalhes, eles servem para nós vermos, ao invés de nós ficarmos escandalizados, mas muito pelo contrário, nós vermos que a história ela está caminhando lado a lado com a Bíblia. Então, antes da gente entrar propriamente em alguns povos aqui do Antigo Oriente, vamos fazer uma recapitulação com relação à linha do tempo do Antigo Testamento que nós já mencionamos rapidamente na semana passada. O período pré-abraâmico, ou seja, o período na Bíblia que ele é listado antes de Abraão, os estudiosos costumam relacionar com algo ali em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o momento inicial do Gênesis, da criação. O livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você tem a história da criação
e os primeiros eventos relacionados ao início do mundo. Primeiras famílias, Caim, Abel, primeira cidade, Noé, o evento do dilúvio, os eventos pós-diluvianos, como a Torre de Babel e etc. A partir do capítulo 12, o livro já fala sobre a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em José. Então ele tem uma divisão pontual. 1 ao 12 fala sobre a criação e os eventos iniciais. Do 12 em diante, ele fala sobre a história dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, até nós chegarmos no período do Egito. Então esse tempo aqui, ele é relacionado pelos estudiosos como pelo menos 4.000 anos antes de Cristo. A partir de Abraão, nós temos uma cronologia mais certa da história. Então pense, de Adão até Abraão, nós temos 2.000 anos. De Abraão até Jesus, temos mais 2.000 anos. E de Jesus até hoje, nós temos quantos anos? 2.000 anos. Estamos falando de um período de aproximadamente 6.000 anos na história bíblica. Inclusive, há tradições antigas de rabinos judaicos que diziam que a partir do 7º milênio, então seria o momento do reinado do Messias, né? É a tradição rabínica. Eu não estou dizendo que há uma aplicação bíblica com relação a isso, mas é no mínimo curioso, né? De Adão até Abraão, 2.000 anos, que é esse período aqui, da criação em diante. Os 50 capítulos ali, na verdade, a metade do livro de Gênesis até o capítulo 12. Metade não, até o capítulo 12 de Gênesis. De Abraão, nós temos até a história do Êxodo, ali um período de aproximadamente 600 anos. Moisés vai libertar o povo no ano de 1446, tirando eles do cativeiro egípcio, e essa conquista ela vai ser concretizada com Josué no ano de 1440 a.C. Vindo depois do período dos juízes, que é um tempo de aproximadamente 350 anos, você conhece aquele ciclo que acontece no livro de Juízes, não é? O povo clamava por um libertador, Deus levantava um juiz, como Gideão, como Otoniel, Sansão e outros, libertava o povo de Israel, eles voltavam a pecar, então clamavam novamente por um juiz, o povo voltava a pecar, e assim por diante. Até que Deus levanta um rei, através do último juiz, que foi Samuel. Samuel, ele foi profeta, foi rei, e foi profeta, foi sacerdote e foi juiz em Israel. E o primeiro rei do período da monarquia vai ser Saul, seguido por Salomão, por Davi e depois seguido por Salomão. E a partir do ano 930 antes de Cristo, nós temos um momento em que o reino de Israel é dividido. Isso aqui é importante você compreender. Veja, até 930 a.C., nós tínhamos a nação de Israel, que já habitava na Terra Prometida, dividida em 12 tribos. Okay? Sendo que parte estava no norte, parte estava no sul. O reino de a tribo de Benjamim e a tribo de Judá estavam no sul, e as demais estavam no reino do norte. Por causa do pecado do povo de Israel, a nação foi dividida. Foi dividida em 930 a.C. E agora, o reino, ele é particionado entre o reino do norte e o reino do sul. Então você vai ler, durante boa parte do Antigo Testamento, referências a Judá. A Judá, ou a Israel. Reinou em Israel, ele não está falando do reino de Israel todo, a nação israelita. Está falando de 10 tribos, que são aquelas que estão no reino do norte. Quando ele falar sobre Judá, ele está falando sobre aquelas que estão no sul. E quais estão no sul? Somente duas. Eu falei agora, quais são?
Quais tribos estão no sul? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, gente? Eu não estou me expressando bem ou... Não. As tribos. Não. Benjamim e Judá estão no reino do sul. As demais estão no reino do norte. Ok? Olha, vocês precisam estar em corpo, mas também em mente aqui. Amém? Em nome de Jesus. Exatamente. Reinou em Judá ou reinou em Israel. Você vai ter os profetas que vão profetizar em Judá e os profetas que vão profetizar em Israel. Por exemplo, Acabe foi rei de onde? Um rei mau. Foi rei de Israel, do reino do norte. Mas Josias foi rei no reino do sul. Então, acende essa divisão, essa dinâmica que você precisa atentar quando você estiver lendo o texto. Ok? O reino do sul, ele tem a capital em Jerusalém. E o reino do norte tem a capital em Samaria. E é por isso que os samaritanos e os judeus não se dão até os tempos de Jesus. Por quê? O reino do norte, ele acabou assimilando em muito a cultura dos cananeus e trazendo para si deuses pagãos e adorando povos pagãos. E por causa do pecado deles, no ano de 722, o rei da Assíria, Senaqueribe, destruiu o reino do norte. Aquele episódio em que ele invade ali e leva eles cativos para a Assíria e dali eles desaparecem. É diferente do que aconteceu com o reino de Judá. Ficou 70 anos no cativeiro. O reino do norte sumiu. Porque a cultura, quando os assírios invadiam e dominavam alguma terra, eles pegavam o povo e enviavam por todo o império. Qual era a ideia? Fragmentar a cultura, enfraquecer o poder daquela nação, a religião, inclusive. Era diferente dos costumes dos romanos ou o costume dos babilônios, que permitiam que o povo continuasse cultuando seus deuses, mas ali debaixo do seu reino. Os assírios não. A primeira coisa que eles faziam é: vocês vêm para o cativeiro e nós vamos dividir vocês entre todo o império. Então, você dividindo, pulverizando, você acaba com uma nação. E foi o que aconteceu com o reino do norte. Ok? Quando o reino foi dividido, o filho de Salomão ficou com o reino do norte, Jeroboão, que era um rei mau. E se não me falha a memória, foi Roboão que ficou no reino do sul, no reino de Judá. Então, como vocês viram, agora nós temos duas linhas do tempo. 930 o reino é dividido, parte do reino é aniquilada e a outra parte permanece. Só que em 587 Nabucodonosor invade qual reino? Do sul. O norte já acabou. Invade o reino do sul e leva o povo cativo para a Babilônia. E ali eles vão permanecer quanto tempo? E vocês sabem por que, que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia? Oi? Não, qual foi a razão teológica? Isso é o que nós precisamos saber. Por que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia? Ah, porque eles pecaram. Pecaram em quê? Havia um mandamento lá em Levítico que dizia que... Deixa eu tentar resumir aqui. Número 7, ele é importante.
nas leis judaicas. O sétimo dia é o sábado. No sétimo mês, vou colocar aqui, sétimo dia. No sétimo mês é o dia da expiação. No sétimo ano é o ano sabático. E 7 vezes 7 é 49. Mais 1 é igual a 50. O ano do jubileu. Aqui, eles deveriam descansar dos seus trabalhos e cultuar o Senhor. Aqui, era celebrado o perdão de Deus à nação. Aqui, eles deveriam deixar a terra descansar e usufruir daquilo que eles coletaram nos 6 anos anteriores. E aqui, eles não somente deveriam deixar a terra descansar, mas como libertavam os escravos, devolviam as propriedades, era como se fosse o ano sabático elevado à potência. A segunda potência, 7 vezes 7, ao quadrado. Só que há um mandamento em Levítico que diz que se eles não permitissem que a terra descansasse, eles seriam levados para o cativeiro, Deus iria tirá-los da terra e os que sobrassem iriam passar fome. E adivinha, o povo, por 490 anos, que é 70 vezes 7, não deu descanso para a terra. 70 anos a terra não descansou. Num período de 490 anos, 70 vezes eles deveriam ter parado. E aí Deus levou eles para o cativeiro babilônico e ficaram quanto tempo lá? Para quê? Para pagar o tempo que a terra não descansou. 70 vezes 7. Isso, também. Eu não sei se tem essa aplicação. Eu sei que tem relação com o número 7, mas pode ser. Não sei. 7 vezes 7, 49. Sempre me perguntei por que no 50. Uma boa pergunta. Não sei. Talvez. Talvez seja um arredondamento, né? Não sei. Falar igual um professor meu que ele tinha no seminário, quando ele não sabia responder, ele dizia assim, tá aí, tema para TCC. Entendeu? Não sei, tema para TCC. E quando você vai ver, as 70 semanas de Daniel são 70 vezes 7. 490 dias. Só que são dias proféticos, são em anos. Vai dar 490 anos até o fim do mundo. Mas aí é outro tema que a gente não vai entrar agora. Mas muito bem. Ficou claro a razão do povo ter permanecido 70 anos no cativeiro? Depois desses 70 anos eles retornaram com Esdras, Neemias, profetas como Zacarias e Ageu e reconstruíram a cidade, o templo, os muros. E a partir daqui, termina então, até aqui, conclui-se o Antigo Testamento, por volta do ano 400 a.C. E é 450 nessa faixa antes de Cristo. E a partir de então, inicia-se um período chamado de período intertestamentário, que é a transição entre os dois testamentos, que vão ocorrer muitos eventos históricos, como nós comentamos na semana passada, como
a revolta dos Macabeus e outros eventos que são importantes para nós entendermos como surgiram os saduceus, os zelotes, os fariseus, todos vão surgir a partir desse período aqui, ó, de 400 anos de silêncio, em que uma movimentação política e religiosa vai acontecer, que vai dar origem ao cenário que Jesus está inserido. Tudo bem até aqui? Não. Nunca li nada a respeito sobre 400 anos de silêncio. É. As Bíblias mais antigas você tem essa folha em branco. Então, pessoal, o mundo do Antigo Testamento, geograficamente, ele vai se situar em uma região geográfica que nós chamamos de Antigo Oriente. Vai lá, repete comigo. Antigo Oriente. Ou então Oriente Próximo. É essa região aqui, que é chamada também de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque ela possui o formato de uma lua crescente, algo como um C. E essa região, ela é banhada pelo Mar Vermelho. E nós temos aqui 3 pontos importantes que nós vamos precisar decorar nessa aula de hoje para nós nos situarmos a respeito da localização dos povos do Antigo Testamento. Então vamos lá. Aqui nós temos o crescente fértil. Como vocês podem ver, é a mesma região. E aqui nesse mapa fica um pouco mais claro porque ele está destacado. À minha direita, que nos pontos cardeais isso aqui seria equivalente ao... Pode falar. Não. Leste. Para cá é o leste, oeste, norte e sul. Leste. Ao leste, nós temos a Mesopotâmia. É toda essa região aqui, ó, ao leste. Ao oeste, nós temos o Egito. Ok? E entre o Egito e a Mesopotâmia, nós temos Israel. Então, o mundo do Antigo Testamento, ele se situa neste perímetro. Vamos lá. Aqui nós temos a Mesopotâmia, aqui nós temos o Egito e aqui nós temos ainda Israel. Canaã. A terra prometida. Então, nessa região aqui, ao leste, que é a Mesopotâmia, nós vamos ter cidades importantíssimas na história bíblica, como Babilônia, como Nínive, como Ur, como Assur. Babilônia, o lugar para onde o povo foi levado no cativeiro. Nínive, quem profetizou em Nínive? Jonas. Ur, o que aconteceu em Ur? Abraão saiu de Ur. E Assur, capital da Assíria. Foi a Assíria que invadiu o reino do norte e exterminou as 10 tribos de Israel. Então, toda essa localização vai acontecer a leste, em uma região que nós chamamos de Mesopotâmia. Não é um reino, é uma região. E essas aqui são cidades, chamadas de cidades-estado.
como aconteciam, por exemplo, na Grécia. Você tinha Esparta, Atenas, Tebas, Corinto. Aqui nós temos cidades-estado poderosíssimas. Nós temos aquilo que era o que mais havia de desenvolvido no mundo antigo. Israel, dentre o Egito e a Mesopotâmia, sinceramente, era a mesma coisa que Curionópolis e Goiânia e São Paulo. Era algo minúsculo, insignificante, tribal, perto de uma cidade de 200 mil habitantes na Babilônia. Então, tem um texto bíblico que diz: eu não te escolhi porque era maior entre os povos, mas Deus escolheu Israel para nela mostrar o seu poder. Mas ele pegou o que era de mais insignificante. Mas olha que interessante. A localização geográfica. Canaã é uma rota estratégica para o Oriente e para o Ocidente, para o Leste e para o Oeste. Então, quem dominasse militarmente, economicamente essa região, tinha saída para todos os lugares do mundo. Então, fico me perguntando se Deus não escolheu esse pedaço de terra aqui como um ponto geográfico estratégico, até mesmo para a disseminação do Evangelho. A partir daqui você tem acesso ao Egito, a partir daqui você tem acesso à Grécia, a partir daqui você tem acesso a toda a Mesopotâmia, e foi a partir daqui que o Evangelho foi propagado com um sucesso estonteante, né? Sendo em menos de um século espalhado por pelo menos mais de um continente. Então, Israel estava localizada nessa região chamada de Canaã. A Mesopotâmia, ela era muito desenvolvida, porque era uma cidade que era atravessada por grandes rios. Então você tem aqui o Mar Vermelho e você tem uma malha hidroviária muito densa nessa região da Mesopotâmia, como um dos dois rios mais pujantes que existiam na época, que era o rio Tigre e Eufrates, o que dava condições dessas cidades se desenvolverem ao longo desses rios. Só que a malha hidroviária, ela era muito extensa, então você não tem um reino centralizado. Você tem cidades-estado sendo desenvolvidas em lugares distantes em cada uma das partes da Babilônia. Por exemplo, a Babilônia era um império específico que não tinha qualquer relação militar ou econômica com o reino dos assírios em Assur. Mas partilhavam ali de semelhanças de idioma, partilhavam ali de semelhanças com relação à origem dos povos, à genética, povos semitas e etc. Mas eram cidades-estado independentes. Você pega o Egito, agora não, você está falando de um reino unificado. Vocês já assistiram aquela novela que teve do Êxodo? Foi Êxodo na novela? 10 Mandamentos. Isso. E aí ele dizia, eu sou o Senhor das duas terras, né? Era um reino unificado, porque era o Alto e o Baixo Egito. Era um reino só que estava assentado aos pés do rio Nilo, que possibilitou um crescimento muito pujante para o Egito. Eles tinham mantimento, tinham rotas de comércio ali a partir do Nilo, da mesma forma que aconteceu com a Mesopotâmia. Agora, Canaã é um deserto arábico aqui que não tem nada. Literalmente nada. O que nós temos aqui são tribos nômades e tribos da era do Paleolítico se desenvolvendo ali de forma muito lenta com relação a militarismo, com relação a poder econômico, com relação, se comparadas com os reinos da Mesopotâmia ou do próprio Egito. É por isso que você vê Babilônia como uma grande potência no Antigo Testamento
e o Egito também. Mas você não vê, por exemplo, moabitas como uma grande potência, ou os edomitas, ou os ferezeus, jebuseus, tudo isso é cananeu. Então, é o que você vai aprender. Todos esses povos que estão espalhados aqui, quando Deus fala, eu tirarei do meio de vocês os jebuseus, os ferezeus, os heteus, é tudo cananeu. Cananeu. Os heveus. Todos esses são povos cananeus que estão espalhados ao longo desse pequeno estreito, se não me falha a memória, de 250 quilômetros, que é a terra de Canaã. O que nós temos ali de um pouco mais desenvolvido são os filisteus, que são povos que vieram de outra região, da antiga Europa, e migraram para a região de Canaã. São chamados os povos do mar, eles eram navegadores. Ou os fenícios, que também eram hábeis com o comércio e foram povos que conseguiram se desenvolver um pouco melhor. Mas nos demais ali, edomitas, moabitas, todos estão aqui relacionados dentro desse espectro que é chamado de os cananeus. Ok? E foi esse pedaço de terra que foi entregue como promessa a Abraão. Então, quem são os mesopotâmicos? Nós vamos falar um pouco sobre a geografia da Mesopotâmia, política, o legado, o que é que eles deixaram de importante para a sociedade, a religião mesopotâmica e qual que é a relação entre os hebreus e os mesopotâmicos. Vamos lá. Mesopotâmia, que é a região a leste. Que cidades importantes estão lá? Isso aí. Ur e outros. Uruk. Mesopotâmia significa entre dois rios. Tâmia é rio, meso, entre. Entre dois rios. E a região foi denominada assim, pois ela encontra-se entre os rios Tigre e Eufrates. Com condições ambientais ideais, os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver-se como civilização. Foi lá que o mundo começou, na Mesopotâmia. Em muitas cidades independentes e importantes, como Assur, Ur, Harã, Nínive e Babilônia, como nós vimos. Como é que esse povo se desenvolvia economicamente? Qual que era a base do seu trabalho? Haviam dois modelos de desenvolvimento nas cidades. O mais lento, que é um modelo mais inicial ali no surgimento das cidades mesopotâmicas, que era o chamado doméstico, em que o próprio dono da terra, o produtor rural, vamos colocar assim, ele trabalhava e adquiria para si os mantimentos necessários para a sua própria subsistência. Posterior a isso, foi se desenvolvendo um modelo mais estatal, palaciano, em que o governo, o Estado, retia os meios de produção, armazenava os insumos, os alimentos, as sementes e distribuía para o povo. Algo muito parecido com o que você vai ver lá no cenário do Egito, né? Quando José ele armazena os grãos e ele distribui para os povos que vêm comprar deles. Que legado importante os mesopotâmicos deixaram para nós? É interessante que nós temos a Bíblia escrita hoje em letras alfabéticas. Mas quem inventou o alfabeto não foram povos judaicos, não foi o povo judeu, não foram povos que serviam ao Senhor, mas foram pagãos. Deus pode nos abençoar até mesmo através do pagão, né? A escrita foi desenvolvida pelos mesopotâmicos, através de um método de escrita antigo que era chamado de cuneiforme. Primeiro tipo de escrita que surgiu
na humanidade foi esse modelo, cuneiforme. Ainda não eram os alfabetos, né? O alfabeto, as letras que formavam palavras e fonemas, mas era um modelo de símbolos. Como, por exemplo, imagina que você vai chegar em uma caverna e você vai encontrar ali um aeroglifo, que chama, um símbolo de um... Eu não sei nem desenhar. O que é isso? Um pé. E o que isso podia significar? Pode ser um braço também, né? Pode parecer muitas coisas, mas o que isso poderia significar? Caminhada, movimento, andar. Então, através dos símbolos, eles foram desenvolvendo formas de se comunicar, com o intuito de facilitar os trâmites administrativos no palácio, economia, saneamento, alimentação. Eles tinham todo um sistema econômico, as cidades eram divididas entre ruas muito bem organizadas, geralmente o poder político e religioso estava no centro da cidade, e esse é um modelo que vai ser imitado ao longo dos anos pelos outros países na sociedade. Você vai, por exemplo, em qualquer cidade e você procura onde é que é o Tribunal de Justiça. Não é no interior da cidade, é no centro da cidade. E você vai lá, vai ter uma igreja católica. Geralmente tem. Então, isso é a herança dos mesopotâmicos, o poder religioso no centro da cidade, o poder jurídico, o poder político no centro da cidade. E por isso houve a necessidade de ir desenvolvendo a escrita. E ela é chamada de cuneiforme porque eles utilizavam um objeto na forma de cunha. Então eles cunhavam na pedra ou em tabletes de argila símbolos que significavam determinada ação ou etc. Então os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver uma escrita do tipo cuneiforme, utilizando caracteres na forma de cunha, os quais eram talhados por um objeto pontiagudo na argila. O desenvolvimento da escrita ocorreu por volta de 3000 a.C., com o desenvolvimento das cidades. A escrita surgiu a partir de um sistema memorizador de cada símbolo, como eu falei aqui, um pé poderia significar deslocamento ou transporte, e depois foram surgindo formas de escrita mais complexas, né? Eles também deixaram para a gente o legado do sistema numérico. Então, hoje nós fazemos conta por causa dos mesopotâmicos. Sistema sexagenal são padrões numéricos. Nós utilizamos até hoje. Por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Uma circunferência completa tem quantos graus? 360. Então, é um sistema medido a partir de 6. É um sistema sexagenal. Eles eram hábeis na astronomia, de forma que em 500 a.C., os mesopotâmicos podiam predizer os movimentos lunares e solares, criando calendários impressionantes. Códigos jurídicos. Então, na antiga Canaã, nada disso existia. Era algo mais tribal ali. Exatamente. Quando você vai estudar direito, não tem como você não se deparar com o Código de Hammurabi. Você vai precisar estudar os mesopotâmicos. Foram eles os primeiros a organizar normatizações jurídicas para coordenar o povo. O florescimento do Estado e do urbanismo favoreceu o advento do Código Jurídico. A maior investida foi do imperador Hammurabi, rei babilônico, isso aqui em 2000 praticamente antes de Cristo, mais ou menos ali na época de Abraão. O seu código punia delitos, regulava patrimônio das famílias e herança, organizavam classes profissionais como médicos, veterinários, já existiam nessa época, barbeiros, pedreiros e barqueiros.
A gente tem um exemplo aqui de uma das leis, né, de um trecho de uma das leis do Código de Hammurabi. Se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Aleluia! Meus irmãos aí entrando no mover aí. Misericórdia. Se um Avilum é um cidadão aqui nesse contexto. Se um cidadão destruir o olho de um outro, Avilum, ou seja, outro cidadão, destruirão o seu olho. O Código de Hammurabi é literalmente aquilo que nós conhecemos por olho por olho, dente por dente. Lei do Talião também, que é a mesma coisa que o Código de Hammurabi. E quando você olha para alguns padrões das leis levíticas, das leis mosaicas, elas seguem muito daquilo que você encontra na lei de Hammurabi também. Ou seja, Deus ele está comunicando com o seu povo dentro de uma linguagem que era comum no Antigo Oriente. Ok? A religião mesopotâmica, como que era organizado o sagrado, né, para os mesopotâmicos? Como nós falamos, cada cidade-estado era independente. Ou seja, cada cidade-estado tinha o seu próprio Deus. Quando uma cidade-estado estava em evidência, naturalmente o Deus daquela cidade acabava se tornando também evidente naquela região. Os deuses eram ilustrados com uma espécie de coroa de chifres, de 2 a 7, possivelmente representando raios de luz, como você vê lá na cabeça da Estátua da Liberdade, algo muito semelhante. Podiam ser representados também por símbolos como o disco solar, a enxada de Marduk, a estrela de Star, entre outros. Queria que a gente abrisse lá em Jeremias 52, por favor. Jeremias 52. Jeremias do Novo. Cinquenta e dois. Olha os outros. Todo mundo? Pode ler. Pode ler. Bem, o principal deus do panteão mesopotâmico era Marduk. Vai aparecer em algumas traduções como Merodach. Então, durante a ascensão dos babilônicos, aparecer aqui sendo combatido por Yahvé, né, e pelo povo de Israel, quando houve algum embate com os babilônicos. Marduk era um deus adorado, que era o deus patrono ali do panteão mesopotâmico. Istar, como vocês mencionaram agora, ou Astarote, ela era a deusa da fertilidade e sexualidade. Seus rituais estavam ligados à prostituição cultual. Istar era uma deusa, né, que estava muito ligada à questão da fertilidade da terra. Vocês podem abrir comigo em 1 Reis 11:5, por favor. 1 Reis 11. 5. Salomão adorou Astarote, a deusa dos deuses, e Moloque. Então, uma das causas da queda de Salomão não foi somente
a relação, né, com muitas mulheres. Mas é que quando ele trouxe essas mulheres para o seu palácio, né, tinha 1000 mulheres, diz o texto bíblico, ele trouxe também os deuses dessas mulheres. Fala aqui que ele adorou a Astarote, alguém que teve conhecimento de Deus, né, que Deus falou diretamente com ele, e ainda assim ele se deixou ser influenciado por esses ídolos. A deusa Estar, né, nós mencionamos ali dentro do contexto do livro de Esther, ela estava muito ligada à questão da prostituição cultural. Então, a mulher, ela tinha uma conotação de relação com a terra. Da mesma forma que a mulher, ela pode ser fertilizada e ela vem a ter uma gestação e depois frutificar em um bebê, eles entendiam que a terra também tinha que ser fertilizada para gerar frutos. Então, quando os tempos não iam bem, nas colheitas, etc., o que acontecia? Eles faziam uma prostituição cultural. Uma prostituta de Estar, né, estava disponível ali no templo, tinha relações com o ofertante, e quando ele está se relacionando com ela, ele está entendendo na fé dele, e da mesma forma que ele está fertilizando aquela mulher, a terra também está sendo fertilizada. Então, sempre os cultos a essa deusa estavam ligados à fertilidade, à prostituição cultural. Então, é por isso que a gente começa a compreender o quão repugnante era para Deus ver Salomão, né, se relacionando com mulheres pagãs que traziam consigo deuses pagãos. Ou, por exemplo, você lembra daquele episódio de Judá, né? Judá, o filho de Jacó. Judá, ele fingiu ali ser outra pessoa e a prostituta, que era Tamar, estava na porta da cidade, que era mulher do seu filho, né? Mulher do filho de Judá, e ele se relacionou com Tamar e não sabia que era ela. Não sabia que era Tamar. Ele pensou que era uma prostituta cultural. Mas o que está por detrás disso? Quando ele está se relacionando com uma prostituta cultural, ele não está tendo só relações sexuais, ele está idolatrando. Porque a relação com uma prostituta cultural tinha relação com a adoração ao Deus daquela cidade. Então, por isso que o pecado de Judá ele foi tão grave, como o pecado de Salomão e etc. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Todo mundo está compreendendo? Está claro? Estou indo muito lento ou muito devagar? Ok. E o centro da religião mesopotâmica era marcado por uma espécie de templo chamado de zigurate. Os zigurates, eles eram como que pirâmides escalonadas que representavam o lugar de contato entre Deus e o homem. Então, à medida que você vai subindo no zigurate, é como se você estivesse subindo a montanha. E o próprio Deus ali, a divindade, desce para se conectar com você. Então, essa era uma das principais construções típicas religiosas do mundo mesopotâmico, onde era realizado o culto às divindades, chamado de, qual é o nome? Zigurate. Os egípcios tinham as pirâmides, os israelitas tinham o templo e os mesopotâmicos tinham os zigurates, que você vai encontrar também sendo registrados ao longo da história. Quando a gente pensa, por exemplo, no episódio da Torre de Babel, né? Mesopotâmicos, o que provavelmente eles estavam construindo ali? Um zigurate. Nós queremos construir um que chegue até os céus. Qual é a ideia ali? Da aproximação do divino, né? Provavelmente eram zigurates que eles estavam construindo. Então, qual a relação dos hebreus com esse povo da Mesopotâmia, ao leste?
Nós já falamos. Abraão saiu da antiquíssima cidade de Ur, no extremo sul da Mesopotâmia. Os israelitas foram deportados para a Síria, ao norte da Mesopotâmia. Os judeus foram exilados para a Babilônia, também ao centro-sul da Mesopotâmia. E tem algo que os estudiosos relacionam, vinculado aos mitos mesopotâmicos, que é chamado de o mito do eterno retorno. O que é o mito do eterno retorno? Para os babilônicos, ou melhor, para os mesopotâmicos, a vida ela era feita de ciclos. Ela girava em torno de si mesma. Ou seja, as estações passam ao longo de um ano e se repetem novamente. Vem tempos de chuva e de colheita, depois vem tempos de seca. E isso se repete constantemente. Eu sou carpinteiro, o meu filho também se tornará carpinteiro, e o filho do meu filho será carpinteiro. A nossa vida está amarrado àquilo que é cíclico. Esse era o modo de pensar mesopotâmico. No Ano Novo, eles celebravam o mito do eterno retorno. Eles recordavam as estações do ano passando novamente, todo aquele ciclo acontecendo, e celebravam a entrada de um novo ano, né? Como a gente fala, feliz ano novo, adeus ano velho. Os mesopotâmicos, eles tinham aversão à mudança. Para eles, tudo tinha que se repetir o tempo todo. Eles não gostavam de novidade de vida. Como eu falei, se eu era sapateiro, meu filho seria sapateiro. Se eu era pedreiro, meu filho seria pedreiro. E as estações do ano vão se repetir. E a vida é assim, feita de ciclos. Só que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a nação de Israel, ela surge a partir de um homem que é o quê? Mesopotâmico. Que estava acostumado com esse tipo de pensamento. Que a vida era feita de ciclos. Então Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, certamente o seu pai também, e ele morreria ali, e a sua geração, porque ele vivia em um eterno retorno. Mas quando Deus chama Abraão, ele coloca um desafio diante dele, um desafio de fé. E é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele está falando para ele o seguinte: agora você vai sair dessa vida cíclica e você vai entrar em uma linha reta. Eu estou te tirando de um ciclo infinito, estou te mandando para um lugar que você não sabe para onde você vai. E com certeza isso abalou as convicções de Abraão. Ele disse, mas eu estou acostumado com esse tipo de vida. Como eu vou sair daqui? E aí o autor aos Hebreus vai dizer para ele que Abraão foi sem saber para onde ia. E ele é chamado de o pai da fé. Abraão abandonou. Entregue Isaac. Ele entregou o seu modo de vida, a sua mentalidade, aquilo que era cultural. Ele saiu daquele eterno retorno que os mesopotâmicos viviam e foi para uma novidade de vida, para o lugar que Deus indicaria que ele deveria ir, sem que ele soubesse para onde ele ia. Então, a relação do povo de Israel está completamente correlacionada também com a cultura, a religião e os costumes dos povos mesopotâmicos. É importante nós compreendermos um pouco sobre isso. Quando nós lermos a Bíblia e olharmos ali Merodach, eu sei quem é. Quando nós olharmos ali Babilônia, eu vou entender um pouco melhor sobre o contexto. Ok? Os egípcios. Os egípcios eram um povo que viviam exatamente ao extremo oeste com relação a Israel. O povo da Babilônia, da Mesopotâmia, estava ao leste e o Egito ao oeste. O reino era dividido entre Baixo e Alto Egito. Situado ao nordeste da África, o Egito limitava-se ao norte com o mar Mediterrâneo, ou seja, aqui havia um mar, ao sul com a Núbia, que é o atual Sudão, ao leste com o Mar Vermelho
e ao oeste com o deserto da Líbia. O seu território estreito e comprido dividia-se em duas grandes regiões, o Alto e o Baixo Egito, região do Vale e região do Delta do Nilo. Ok? Aqui seria a região do Delta do Nilo e aqui seria a região do Vale do Nilo, onde ele nasce. Os antigos egípcios chamavam a terra que vivia de Kemet, terra negra, diferenciando-se do deserto, que era a terra vermelha. O reino do Egito, ele foi um reino muito extenso, muito extenso, que a gente não consegue nem conjecturar com relação à nossa vivência. Só para a gente ter uma ideia, o Egito ele começa em 2575 antes de Cristo e ele vai até 712 depois de Cristo. Então pense, de Jesus para cá deram quantos anos? 2000. Do nascimento de Jesus, 2000 anos para trás, o Egito já existia. E 715 anos depois, o Egito ainda existia. A gente está mais próximo, só para vocês terem uma ideia, da Cleópatra do que a Cleópatra está para o primeiro faraó. Então, é um reino com uma história muito consolidada, uma cultura muito consolidada, e que contribuíram muito para a humanidade em diversos aspectos, principalmente com relação à medicina. Né? Você tem ali a figura das múmias. Né? As múmias serviram para o desenvolvimento da medicina, eles faziam dissecação de cadáveres, né? E contribuíram muito para o conhecimento da ciência. Algo interessante, nesse primeiro período aqui, do reino do Antigo Egito, né, que é ali por volta de 2500 a.C., quando o faraó morria, vocês sabiam que todos os funcionários públicos eram mortos junto com o faraó? Todo mundo tinha que morrer. Pois é, o senhor Lula morreu? Ó, por exemplo, quem é... Eu não sei se eles se matavam. Por exemplo, como era o nome do antigo prefeito aqui? O Darcy. Darcy saiu do cargo dele, a Léia já tinha levado farelo aqui. A Léia, mais funcionários públicos aqui. Isso. Eu acho que era algo nesse sentido. Eles tiravam o cérebro pelo nariz, né? Pelo nariz. Então, haviam alguns deuses que eram cultuados no Egito, diferente da Mesopotâmia, que as cidades eram independentes. Mais uma vez, o reino do Egito era um reino muito consolidado, falava-se o mesmo idioma, cultuavam-se os mesmos deuses, era um único sistema político. Por exemplo, Horus era um dos deuses, era o deus dos céus, representado pelos egípcios como um falcão. Os faraós acreditavam que eles eram a encarnação do deus Horus. Por isso que você vê na novela lá o faraó dizendo o Horus vivo, né? Ele achava que ele era o próprio deus Horus, ele era uma divindade. Ísis, dona de poderes mágicos, protetora e piedosa. Ela era irmã de Osíris. Era uma deusa muito popular também. E foi a última divindade egípcia a ser adorada antes da chegada do cristianismo. É dali que vem Isadora, o nome da minha esposa. Isadora significa presente de Ísis. Sabia? Porque ela virou presente de Deus. Ra, principal deus egípcio, né? O principal deus do panteão egípcio. Responsável pela criação do mundo e ele representa o sol. Ele era descrito de várias outras formas. Interessante que no Egito Antigo, eles entendiam que cada deus era responsável por uma área, né? Então você tinha o deus da agricultura, tinha o deus da fertilidade, tinha o deus do sol e etc. Secretarias, né? E quando
Moisés, ele liberta o povo egípcio. Depois procure, tem uma tabela que fala sobre isso. Cada praga ataca diretamente uma divindade. Então, não era somente uma disputa de nações, era uma disputa de deuses. E Yahvé estava desbancando cada deus egípcio através de cada praga que ele aplicava no Egito. Depois você vê a relação de cada praga com cada deus. Posso trazer? Foi? Legal. Então isso é interessante. E eles também entendiam que o nome de cada deus egípcio era secreto. Então eles não tinham acesso ao nome dos deuses. Esses nomes aqui eram nomes genéricos. Havia um nome oculto que não era revelado. E se você tivesse acesso ao nome verdadeiro de Horus, por exemplo, você ganharia poderes sobrenaturais, poderes mágicos. Então eles tinham esse fascínio com relação ao nome oculto de cada deus. Aí é interessante que Moisés ele sai do Egito, né, com essa cultura, e aí quando ele chega lá em Midian, Deus se apresenta para ele e se revela pelo nome. Primeira vez que Deus mostra o seu verdadeiro nome. Antes eu não me fiz conhecer aos filhos de Israel pelo meu nome, mas esse é o meu nome, né? Que é Yahvé. Deixa eu ver se ainda sei hebraico. Yod, Re, Vav, Re. Como o hebraico é daqui para cá, é da direita para a esquerda, Yod, Re, Vav, Re. Yahvé. O tetragrama impronunciável, que ninguém sabe como se pronuncia o nome de Deus, que nas nossas traduções vai aparecer como Javé ou Jeová. Sabemos que esse é exatamente o nome de Deus? Não. Ninguém sabe. Porque a pronúncia se perdeu. Porque eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Por causa do mandamento bíblico que dizia: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Eles tinham medo de morrer, tinham medo de ser penalizados. Por isso evitava-se pronunciar o nome de Deus. De modo que só os sacerdotes mais antigos conheciam a verdadeira pronúncia das consoantes. Porque aqui você tem consoantes no hebraico. Como é que se pronuncia? Iá, Ué, Ió, Rué, Iú, Rué. Não sei. Mas os sacerdotes conheciam. Só que com o desuso do nome de Deus, vão dizer os principais estudiosos e linguistas, e quando eles são levados para o cativeiro na Babilônia, que agora passam a falar o aramaico, desaprenderam a falar o nome de Deus. Tanto que quando você vê lá no livro de Esdras, ele prega a lei em hebraico, e haviam os tradutores que estavam traduzindo simultaneamente o que o Esdras falava, porque eles não entendiam mais. Eles não entendiam mais o hebraico. Então, perdeu-se a pronúncia correta do nome de Deus. O que vai acontecer aqui é uma possível transliteração, Javé, que é ou Jeová, que é uma adaptação de Adonai. Oi. E Yod, Re, Vav, Re. Re. É o som de R. Ah, a diferença de Javé para Jeová? Mas aí você está dizendo, ninguém consegue pronunciar. A gente não sabe qual é a pronúncia correta. Não necessariamente. Não. Eu estou te entendendo agora, mas não é isso. É porque esse A e esse E não tem nada a ver com essas consoantes aqui. É justamente a gente não sabe quais são as consoantes, quais são as vogais.
As consoantes são essas. Mas a pergunta é, quais são as vogais que estão no meio? O, A, U, A, I, E. Não se sabe. Não se pronuncia. Não sabemos. Que confirmam que é Jeová. Eu entendi a dúvida da Leia. Só que, exatamente, A ou E, Javé ou Jeová, são adaptações aqui possíveis traduções para as consoantes, mas nós não sabemos quais são as consoantes que estão aqui no meio, porque o hebraico, as vogais que estão aqui no meio, perdão, porque o hebraico é feito de consoantes, mas os sacerdotes antigos sabiam. Só que com o tempo, por medo de pronunciar o nome, perderam. E também, quando eles foram enviados para o cativeiro na Babilônia e passaram a usar o aramaico, caiu em desuso o hebraico. Sempre quando eles chegavam em algum texto bíblico e aparecia o tetragrama, qualquer texto que você tiver aí na sua Bíblia que estiver Senhor, com caixa alta, tudo maiúsculo, é porque era o tetragrama. Por exemplo, primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Não é o tetragrama que está lá. É Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O nome lá, Deus, é Elohim. O tetragrama vai aparecer muito depois. Primeira vez que Deus vai revelar-se com o tetragrama, pessoalmente, é para Moisés. Quando aparecem essas consoantes aqui no hebraico. Sempre que eles liam o texto bíblico na sinagoga ou no templo e se deparavam com o tetragrama, eles falavam Hashem, o nome. O nome. Eles tinham medo de falar. Ou então, Adonai, que é Senhor. Aí sabe o que eles fizeram, Pegaram as vogais de Adonai no hebraico e colocaram dentro de Yahvé e virou Jeová. Só por uma questão de convenção. Não é exatamente o equivalente em português. Mas depois eu posso demonstrar para vocês como foi feita essa manobra. Mas eles pegaram as vogais de Adonai, colocaram dentro das consoantes de Yahvé e virou Jeová. Mas isso daqui foram escribas que fizeram só por uma questão de convenção. E aí os testemunhos de Jeová juram que é Jeová. Mas falávamos sobre... Hã? Dizem. Que na realidade são as 12 tribos de Israel ali, né? 144, né? Ok. Nós falávamos sobre isso porque Deus se revelou pelo nome a Moisés, né? Um nome impronunciável. E aí quando ele chega lá no Egito e diz assim, olha, o eu sou vai libertar o povo, então eles vão ficar estupefatos. Meu Deus, ele conhece o nome do Deus dele. Meu Deus, né? Ele conhece o nome do Deus. Mas é importante entender isso. A família egípcia. A família no Egito, ela tem uma importância fundamental, particular. Diferente de outros povos, a família no Egito, ela tinha determinada importância. A criança egípcia, ela era levada em conta como parte da família, a mulher egípcia. A mãe era chamada de dona da casa. Quando um pai falecia sem deixar filhos adultos, era a mulher quem assumia a liderança da família, não era o irmão. Era a mulher que assumia a liderança da família perante o Estado. Os filhos eram muito valorizados pela família. A criança e seus brinquedos apareciam frequentemente na arte egípcia. Os textos de sabedoria saudaram muitas vezes a felicidade da infância. Crianças sendo retratadas nos aeroglifos egípcios, né? Nos murais egípcios. Inclusive com seus brinquedos. Desenhar tem a ver com essa linguagem
Possivelmente teve a ver com uma influência mesopotâmica, sim. Só que eram símbolos diferentes, estilos diferentes. Mas eram povos que viviam ali no mesmo entorno, possivelmente tiveram contato, com certeza, sim. Os egípcios eram fracos na matemática e na astronomia com relação aos mesopotâmicos, perdendo em muito para eles. Mas com relação à medicina, estavam na dianteira da antiguidade. Possuíam diversos especialistas e manuais médicos que versavam sobre anatomia, tratados de doenças, instrumentos cirúrgicos, drogas, oftalmologia e ginecologia. É. Conheciam tudo, né? O Físico. Legal. Eu assisti um trecho desse filme, O Físico. Parece ser muito bom. Sim. O olho é muito complexo. Bacana. O físico, né? Indicação. Com relação aos aspectos políticos, né, e sociopolíticos dos hebreus com os egípcios. A primeira ligação entre o povo de Israel e o Egito é a linhagem egípcia, eu já falei para vocês, das duas tribos de Israel, né? Efraim e Manassés. A partir da história de José, houve a migração de Jacó e sua família para o Egito, quando os hebreus deixaram de ser uma família tribal para se tornar um povo composto por clãs, né, as 12 tribos. E foi na narrativa do Êxodo que ficamos sabendo da escravização do povo hebreu, provavelmente colocado dentro de sistema de corvéia, trabalho compulsório nas obras estatais durante o período de cheias. Quando a gente pensa na escravidão no Egito, não é a mesma coisa que aquela escravidão colonial na época do Brasil colônia, né? A chibata e tal, o negro amarrado no tronco. Eles tinham a possibilidade de ter as suas próprias casas, inclusive, tinham família. Era mais um sistema de trabalho compulsório, não é a mesma coisa da escravização ou da escravidão como a gente vê no contexto Brasil colônia ou Europa. Era um sistema de corvéia, que inclusive foi utilizado por Salomão para a construção do templo, o trabalho compulsório. Vocês lembram ali, quando o reino é dividido, né? E Jeroboão, o povo reclama que Salomão colocava duras cargas sobre nós. Salomão, você está colocando duras cargas sobre nós, não sei o que, o seu pai era benevolente. E aí Jeroboão fala, então eu vou colocar cargas mais pesadas ainda sobre vocês. E aí o reino acabou sendo dividido. Vocês vão ver isso logo após o reinado de Salomão. Era esse trabalho compulsório. Sim. Nas duas histórias de salvação, o Egito como herói, o Egito como vilão. Na história da salvação, Israel esteve relacionado com dois grandes momentos com o povo do Egito. A primeira mostrou a obra divina de salvação por meio dos egípcios. A segunda, a obra divina de salvação dos egípcios, não é? Deus salvou o mundo antigo da fome por meio dos egípcios. E depois Deus salvou o povo de Israel dos egípcios, da escravidão, né? Do cativeiro. Os cananeus. Vamos lá, que a gente ainda tem alguns minutos. Os cananeus eram aquele povo que viviam exatamente no estreito entre o Egito e a Mesopotâmia. Aquele estreito litorâneo de 250 quilômetros. A terra de Canaã é uma faixa litorânea estreita situada ao leste do Mediterrâneo. Com cerca de 250 quilômetros de comprimento, era uma área fértil limitada por um lado pelo mar e pelo outro lado pelos desertos. Então, ó, uma linha aqui é mar e aqui é deserto. Não tem para onde ir. Ou vai para o Egito ou vai para a Mesopotâmia. Se a Mesopotâmia e o Egito contavam com a vantajosa presença de imensos e poderosos rios em seu território, razão de suas economias pujantes, Canaã é o extremo oposto. Por causa da ausência de rios,
O desenvolvimento da agricultura dependia exclusivamente de chuvas periódicas. Sendo assim, qualquer desequilíbrio pluviométrico trazia fome e sérias dificuldades em toda a região. A política, como estava no caminho entre os grandes centros produtivos antigos, Canaã acabou sendo região de passagem, né, como nós falamos, de caravana estratégica entre a rota do Egito e da Mesopotâmia. Toda Canaã se fragmentava sobre o poder de pequenos reis. Então eram pequenas tribos, nem sei se podem ser chamados de reinados, como os heveus, os jebuseus, os moabitas, os ferezeus, os hititas, enfim. Temos como ascensão dos cananeus, temos como exceção os cananeus da região litorânea, como os fenícios, que eram poderosos e avançados em técnicas navais, e também os filisteus, né, que deram muito trabalho para Israel. Mas aí foram os cananeus, esse pequeno aglomerado de povos ali, nesse estreito litorâneo, que desenvolveu a escrita alfabética. Lembra? Os mesopotâmicos desenvolveram a escrita cuneiforme. E agora, os cananeus vão dar andamento nesse processo e desenvolver fonemas, letras. A escrita ideográfica ou alfabética desenhava um símbolo para cada palavra, a escrita ideográfica, que era a cuneiforme, usava símbolos, né? Cada objeto era expressado por um símbolo ou uma ideia. O grande salto da escrita alfabética foi o isolamento das vocalizações. Assim, os cananeus criaram uma escrita que contava com 22 letras, todas consoantes. Como era a religião cananeia? A religião cananeia foi a que mais trouxe problemas para o povo egípcio. Um dos deuses mais antigos cananeus, que vão estar vinculados com episódios de idolatria, é Ashirá, ou Azera, chamada também de bosque, nas versões mais antigas da sua Bíblia. Ou poste-ídolo. Já viu? Não. Astarote e Star é uma deusa mesopotâmica. Ashirá é uma deusa cananeia. Apesar de que elas parecem ser equivalentes entre si, mas são divindades diferentes. Talvez. Também. Era deus da sexualidade, da fertilidade. Exatamente. Isso. Para cada secretaria, né? Mas, o importante de se conhecer o contexto bíblico, até para se traduzir direito. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia mais antiga aí, quem tem aí uma Almeida Revista Corrigida ou Corrigida Fiel? Ok. Vamos abrir, eu acho que é Juízes 6, 25. Creio que seja esse texto. Estou sem Bíblia aqui. 6, 25. Deixa eu ver aqui. Ah, não, estou viajando. Ok. O que diz aí? 6:25. Hã? Pode ler, por favor. Ó, corta o bosque.
A palavra ali é Asherah. Qual é a sua versão? E aí quando você pega, por exemplo, uma NAA, uma NVI, se você pegar a NAA, que é o que você tem de mais moderno hoje nas traduções bíblicas, Nova Almeida atualizada, as pesquisas foram atualizadas. Na época da Almeida Revista e Corrigida, não se sabia que Asherah era uma deusa. Pensava simplesmente que era um bosque. Só que com as descobertas arqueológicas, foi visto que não era simplesmente um bosque ou poste, era uma deusa cananeia. E aí as antigas traduções vão trazer a palavra bosque, porque a palavra significa bosque, literalmente. Mas com as descobertas históricas arqueológicas, que só vão ser possíveis na época da NAA e da NVI, eles vão descobrir que era uma deusa. E ao invés de utilizar a palavra bosque, vão trazer a tradução correta. A deusa Asherah, ou o poste ídolo da deusa Asherah. Então por isso que é importante você utilizar também uma versão atualizada da sua Bíblia, que traz informações mais completas, mais claras. São muito boas. É porque foi mais ou menos aquilo que a gente falou na aula anterior, né? Essas mais antigas, elas utilizam um método de tradução que é chamado de equivalência formal. Então, vai dizer assim, vai estar lá em hebraico, tal. Ela vai pegar cada palavra em hebraico e vai colocar exatamente como é o equivalente no português. O Senhor fortalece o meu chifre. O Senhor fortalece o meu chifre. Agora tem um outro tipo de tradução, que é a equivalência dinâmica. Ela vai pegar as palavras e vai fazer a tradução, só que fazendo uma aplicação de sentido voltada para o contexto atual, que fique mais claro para o leitor do tempo presente. Qual é? Search. E faz a pega original, mas está assim, eu peguei agora aqui no vídeo. Está dizendo que essa palavra é Asherah. Asherah. Ele fala que é uma deusa babilônica, Astarte. É como se fosse equivalente da Astarte, que é a Ishtar lá do... Mas não é a mesma deusa. Não é a mesma deusa. Mas assim, voltando novamente para essa questão da versão bíblica, as duas são fiéis, só que uma está mais preocupada em trazer o texto conforme a tradução literal e a outra está preocupada com o leitor atual. Então tem que ter um equilíbrio ali. Eu, por exemplo, não gosto de ler NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, porque é quase uma paráfrase, uma paródia, né? Paráfrase, na verdade. É paráfrase, desculpa. Perde o sentido, a mensagem perde completamente o sentido. Agora, a NAA, ela é fiel ao texto original, mas ela é moderna. A Almeida Revista Atualizada é que eu mais uso, a ARA. Ela é antiga, mas ela não é tão erudita assim como é, por exemplo, uma Almeida Corrigida Fiel, que às vezes fica até difícil de você ler. As coisas, né? Almeida Revista Atualizada. A ARA. Saudai uns aos outros com entranháveis afetos, né? Fica difícil de compreender. Ok, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Na aula seguinte a gente vai concluir os povos cananeus. Vamos falar um pouco mais sobre a religião cananeia. E nós já vamos entrar no livro de Gênesis. Tá? Vamos orar? Na verdade, perdão.
Eu esqueci. Eu esqueci que eu mesmo tinha organizado algo para vocês. Na semana que vem a gente não vai ver o livro de Gênesis. Na semana que vem vocês vão apresentar o Egito, a Mesopotâmia e Canaã. Ok? Então nós vamos dividir em 3 grupos aqui. Eu não quero pesquisa profunda. Não quero que você traga aqui um seminário, mas nós queremos que você pratique aquilo que você estudou, ok? Então, você vai ler a apostila. Se você quiser utilizar um material de apoio, pode pesquisar na internet, que seja algo que seja sério, e você traz aqui o seu entendimento. Se quiser fazer slide, pode fazer, mas eu já quero avisar para vocês, se quiser fazer. Mas eu já quero avisar para vocês desde já que o nosso seminário vai ser extremamente dinâmico. Não vai ser esse formato que eu vou ficar em todas as aulas aqui falando e vocês ouvindo. Vocês vão vir para cá para frente e vocês estão com sorte que eu estou avisando. Porque os meus planos era dar 1 hora para vocês, vocês iam ler o material e vir falar aqui. Então, assim como fazem com a gente na faculdade, né? A minha própria faculdade de engenharia hoje. Professor, vocês têm 1 hora para ler aqui sobre eletricidade, agora apresentem. A gente vai fazer isso aqui também. Então, na semana que vem, quantas pessoas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 pessoas, nós vamos dividir em 3 grupos de 4, ok? Formem aí os grupos. O mundo do Antigo Testamento. Não tem problema, não. Bora lá. Vai ficar. Bora lá. Não, vai ficar dividido assim, é bem simples. Pastora Lucimara, Simone e Joyce e a Jussiane vão ficar com o Egito, ok? O Léo, a Leia, Regina e o Adriano vão ficar com Canaã. E os nossos irmãos aqui vão ficar com Mesopotâmia. Rodrigo, Samuel, Daniel, Tamires vão ficar com Mesopotâmia. Ok? Mas aí a senhora... Vai dar certo. Tá bom, pessoal? Olha só, na semana que vem, a gente vai ter as apresentações. Vai ser ali 20 minutinhos de cada apresentação no máximo. E depois a gente tem um exercício de revisão que já está pronto. Tá bom? Então estudem. Vamos orar? Deve, por favor. Posso, com certeza. Eu vou lhe colocar no grupo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado pelo conhecimento compartilhado aqui. A minha oração, Senhor, é que os meus irmãos possam absorver e possam aplicar, Senhor, da melhor forma possível, tanto na vida deles, quanto na vida dos seus semelhantes, dos seus irmãos. Que essa semente ela caia em boa terra, Senhor. Que há necessidade de conhecer mais, de aprender, de se aprofundar. Eles são irmãos maduros, estão aqui no seminário para terem conhecimento, Senhor, a respeito do contexto, a respeito da história, a respeito da Bíblia, para poderem, Senhor, servir melhor a Ti. Por isso nós pedimos, Senhor, que esse conhecimento ele seja usado de forma sábia e que ele possa abençoar outras pessoas. Nos leva debaixo de paz para a nossa casa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu.